Olá pessoal, bom, meu nome é Kellen, eu sou advogada, milito aí com especialidade na área do direito militar, sou professora universitária, trabalho com direito penal e sou professora na Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais com direito penal militar, direito constitucional também, direito civil. Quando me falam de direito militar, bom professora, mas o penal militar do estado, não, nós temos uma legislação própria do direito penal militar, que é o decreto 1001 do ano de 69, e do processo militar, que é o decreto 1002 de 69 também. Só que aqui para o concurso de São Paulo, nós nos deparamos, na verdade, com a Lei Complementar 893 do ano de 2001, que traz muitas questões envolvendo o Código Penal Militar. Quando a gente fala de hierarquia, quando a gente fala de disciplina, de transgressão, de algumas penas, principalmente das penas acessórias também, a gente acaba falando do direito penal militar. Mas enfim, o que eu pensei? De trazer considerações sobre a Lei 893 de 2001 e assim fazendo uma pincelada com o direito penal militar. Olha, primeiramente eu quero falar sobre o edital que eu estava dando analisada. Primeiro, são muitas vagas, o concurso está próximo, né? Já chega acho que 6 de novembro, se não me engano. E são muitas vagas. Acho que é o momento de aproveitar, principalmente quem tem esse sonho de ser um membro da Polícia Militar. E eu tenho uma paixão. Na verdade, a gente tem uma outra visão. Quando a gente trabalha na Polícia Militar, eu falo que por eu lecionar em pré-concurso, faculdade, curso técnico e na Polícia Militar, são ambientes totalmente díspares, assim. Um não coincide muito com o outro, tanto que a minha forma de atuação é diferente em cada lugar que eu dou aula. E a Polícia Militar, dar aula no curso de formação de soldados, me traz um orgulho imenso, enorme. Por causa da disciplina militar. E é o que a gente vai tratar na aula de hoje aqui, no primeiro artigo da Lei 893 de 2001, é sobre essa hierarquia, essa disciplina. Olha, gente, para a gente chegar nesse conceito de hierarquia e disciplina, nós temos que voltar um pouquinho sobre a origem do direito militar. Veja bem, quando a gente fala de prova, a Polícia Militar, eu já apliquei muitas provas lá no curso de formação, né? Trabalhei com isso. E eles buscam trazer questões que sempre fazendo uma comparação sobre qual a finalidade da polícia ali. Se você fazer uma prova de história, de geografia, de matemática, de informática, você pode ter certeza que vai ter uma pinceladinha ali sobre a estrutura da Polícia Militar, sobre o artigo 7º aqui dessa lei que a gente vai estudar, dos valores da Polícia Militar, né, da missão, visão, valores. Pessoal, o direito militar é um dos direitos mais antigos que nós temos, quiçá o mais antigo. Quando a gente fala de lei militar, de direito penal militar em si, nós falamos de um decreto que é do ano de 69. E para ser muito mais claro, muitos doutrinadores, eles dizem que o nascimento do direito militar, ele é muito anterior a Cristo, na existência de Jesus Cristo na Terra. É tanto que fala-se muito da questão territorial naquela época, né, de Moisés, da conquista ali de território, e foi lá quando começou-se a pensar em defender o seu território ali do inimigo, né, daquele que acreditava que a terra era dele. Então, eles começaram a desenvolver a arte da guerra, né, de escudos melhores, de técnicas melhores. Eles começaram a se habilitar e desenvolver, a profissionalizar ali a arte da guerra. Então, nós temos uma justiça extremamente antiga. Nós temos uma Constituição do ano de 88, é tanto que muitos conceitos do Código Militar, eles não foram aí recepcionados pela Constituição. Nós temos, por exemplo, a figura do assemelhado, que não é recepcionado pela Constituição, mas porque o nosso artigo, na nossa legislação penal, as suas, né, que vocês irão trabalhar com ela, é muito antiga. E além de ser uma das mais antigas, aí nós temos que é uma justiça especializada,
Que é isso? Ela é como as demais justiças especializadas que a gente tem, né? Nós temos, por exemplo, a Justiça do Estado, a Justiça da União. Então, olha pra gente ver a importância. Eu acho até pecaminoso não trazer isso nas faculdades sobre a Justiça Militar, sobre como ela se organiza, a questão, vocês vão estudar aí da administração pública, né, dos magistrados, como que se organizam as juntas militares. É uma justiça especializada, como as demais justiças especializadas, dentre as 3 que a gente tem aí especializada, a militar, ela é. Então, vamos ter isso em mente, que nós temos uma justiça antiguíssima, né? Antiga demais e especializada. Nós temos uma justiça antiga e especializada. Kelly, por que você está falando muito isso? Porque tanto o Decreto 1001 quanto o Decreto 1002, o Código Penal Militar e o Processo Militar, quanto esta lei complementar que a gente vai estudar hoje, elas abordam muito bem a questão da hierarquia e da disciplina militar. Tanto que o que abre o nosso estudo aqui, desses vídeos que eu tentarei fazer, vídeos breves, né, curtos, para não pesar muito aí, o que abre aqui é realmente falando da disciplina militar e da hierarquia militar, né? E coloca a hierarquia e a disciplina como base da organização da polícia militar. Para eles, não existe uma solidificação, não existe uma polícia firme se ela não é pautada nos ensinamentos, né, nos dizeres aí, não tem como base a disciplina e a hierarquia. E nós vamos falar no que consiste essa disciplina e essa hierarquia militar aqui, né? Então vamos lá, gente. Olha o primeiro artigo do capítulo 1º, né, do primeiro capítulo dessa lei complementar. A hierarquia e a disciplina são as bases da organização da polícia militar. Veja só, não é só normatizado aqui, não é só norma. Isso é verdade e muita verdade. Nós temos no Código Penal Militar muito rigor. Rigor em algumas coisas e em outras coisas que ainda não evoluíram porque nós estamos diante de uma legislação antiga, né? Como, por exemplo, é vedado o direito à greve, como, por exemplo, o estupro aqui, ele se mantém, o estupro na legislação militar, ele se mantém aquele que não acompanhou ainda o processo penal, que é a alteração do nosso Código Penal, né? Ele não atualizou. Por exemplo, lá a gente tem que o estupro tem que ser homem e mulher, deve haver a conjunção carnal. E aqui no nosso direito comum, isso a partir de 2010 nós já tivemos uma alteração, né? Que não necessariamente que um beijo forçado, um estupro, não necessariamente precisa ser homem com mulher, né? Enfim, é pra gente ter essa ideia de quão antigo. E para eles mexerem no direito deles é muito suado. Então, os senhores que se atentem para isso aí, que quando já vão fazer parte, né, se tudo der certo, se Deus quiser, e fazendo parte, se atentem a isso. O curso de formação de soldados, tanto que lá na Polícia Militar tem hora que eu pergunto para eles, eu falo, vocês estão respirando? Porque é o tempo todo, né, assim, não tem conversa paralela, usar o celular é crime, o simples pestanejar, né, dormir, assim, pestanejar já é um crime, né, ou transgressão aqui, que a gente vai ver também a questão de transgressão, nós vamos estudar bastante sobre isso. Enfim, existe uma hierarquia e uma disciplina absurda, porque para eles é a base da organização militar, né? E quando a gente fala aqui de hierarquia, conforme a gente estuda, a gente vai ver também no artigo 7º, que ele tá aqui no artigo 7º, eu até coloquei aqui para acompanhar, mas ele tá aqui também como fundamento. Olha só, hierarquia e disciplina é base e fundamento da organização da polícia militar e que determina a moral militar, né? Eles levam muito
a sério isso. E isso é muito verdade. Quando a gente entra na Polícia Militar como docente, a gente entra como segundo tenente. E eu como civil, só que lá a gente é visto como militar. E assim, é uma postura incrível. Tem uns vídeos no meu Instagram, vocês podem dar uma olhada lá, né? De vocês familiarizarem com o curso de formação. Olha só, gente. Quando a gente fala de hierarquia, a gente deve ter em mente essas várias distribuições aí de cargos da administração pública da Polícia Militar, né? Então, em síntese, a hierarquia ela é distribuída em postos e em graduação. Quando a gente fala em graduação, e só dando um pulo aqui no, se não me engano, no artigo 5º, e eu queria que vocês acompanhassem. No artigo 5º, fala o seguinte: a precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, ou oficial ou a praça. Só para vocês verem como eles fazem menção aí dessa hierarquia. O que acontece? Aqui em Minas, por exemplo, né, eu vou ser muito sincera que eu não conheço os distintivos e as insígnias do estado de São Paulo. Dei uma pesquisada, mas eu acho que não foge muito não, né? Aqui em Minas, os praças, eles utilizam a denominação dele aqui, né? E aí são triângulos, uns triângulos assim, e à medida que ele vai subindo na hierarquia, vão se formando, né? Alterando ali na vestimenta dele, no uniforme. Nós vamos ver também a questão da importância do uniforme, de acordo com o seu grau hierárquico. O CL, o segunda classe, o 02, eles ainda não têm, né? Só tem segunda classe. Mas, a partir do momento que ele forma, e a formatura é linda, né? Dizendo isso, ele tem a primeira, chamada divisa de praça. Divisa de praça, né? O que são os praças, Kellen? São exatamente esses aí que não tem o posto de oficial, né? Não são oficiais, eles são praça mesmo. E aí o soldado é uma, depois ele vem o cabo, depois o sargento, e aí segundo sargento, e por aí vai. Já os oficiais, eles têm a passadeira, né? Que a chamada é a divisa, que tem as platinas aqui. Então são estrelas. E aí vem segundo tenente, né? Primeiro tenente, por aí vai subindo também de acordo. Aí capitão, major, até chegar, né? Na verdade, no alto escalonato aí, né? Que a gente tem de major, né? Então, gente, o que a gente entende, na verdade, coronel, me perdoe. O que a gente tem com isso? Que a hierarquia, ela é até externalizada, não sei se existe essa palavra, né? Mas além de estar no código, além de estar no dia a dia deles, eles trazem isso aí nas suas vestimentas como forma de já demonstrar esse respeito. É tanto que a gente tem várias transgressões e vários crimes, e não dá nem para alegar o desconhecimento. Bom, se você chega no oficial, você sabe que é oficial, né? Até para os crimes ali de insubordinação, os crimes de desobediência, superior hierárquico. E às vezes ele fala, não sabia que era superior hierárquico, mas tá lá, platina, superior hierárquico. Então, é essa a importância que a gente deve dar à questão da hierarquia. Kellen, e a disciplina, gente? A disciplina é um desdobramento da hierarquia. É impressionante. A partir do momento, né, que ele sabe, e a polícia militar é tão rigorosa que às vezes o policial comete um determinado crime de desobediência, etc., né, contra o seu superior, e aí não dá nem para alegar que ele desconhece aquilo, porque além de estar no uniforme, a justificativa da polícia militar é que os militares têm um código próprio, os militares têm aqui o seu estatuto também até administrativo, né? E eles são obrigados a ter conhecimento disto. Então, não tem como se esquivar disso lá do artigo 24 também do Decreto 1001, né? Do Código Penal Militar. Veja só, gente. Então, a disciplina, ela parte exatamente da hierarquia, desse sistema hierárquico, né? Da hierarquia.
existe essa hierarquia no sistema militar e, em consequência disso, deve haver uma disciplina. Por quê? Para preservar a própria hierarquia. Quando a gente chega em sala de aula, sempre tem uns cumprimentos, sempre tem um xerife em cada sala, e o quanto são disciplinados até para perguntar, né? Não tem esse sair da sala. Isso, gente, eu estou trazendo para vocês só uma noção bem geral, porque isso vai além, né? Eu não trabalho na polícia, não sou militar, mas vai muito além disso entre eles. Essa obediência de escalonato, de posto de graduação, é impressionante. É o que mantém mesmo, como eles dizem, é base e é fundamento. Então, olha só, aqui no primeiro capítulo nós temos 5 artigos. E o mais importante que eu vejo necessidade que os doutrinadores, né, a torta direita, eles falam muito, é do primeiro artigo, porque para a gente chegar na questão da transgressão militar. O artigo 2º diz que estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, do Estado, do Serviço Ativo, reserva remunerada, os reformados e os agregados nos termos da legislação vigente. Quando a gente fala ativo, é aquele policial que ele está em atividade mesmo. E não confundamos o policial aí ativo com o em serviço. O policial, todo policial em serviço, ele está na ativa. Isso é óbvio. Quando você faz parte do corpo da Polícia Militar, você é policial 24 horas por dia. Você pode não estar em serviço, mas você está na ativa. E para fins também de cometimento de algum crime militar, de acordo com o artigo 9º do CPM, você se enquadrando lá como militar da ativa, né? Vão considerar o crime da mesma maneira. Então, o policial ativo é esse. O que significa? Ele não está na reforma, ele não está na reforma, né? E nem ali na reserva. O que significa isso? Agora, já falando da reserva remunerada. A reserva remunerada também é isso, né? Ele não está mais na atividade, mas por alguma determinação, seja compulsória ou não, ou de aposentadoria ou de afastamento, ele está na reserva, podendo a qualquer momento também ser agregado, né? Voltar ali à atividade. E temos os reformados, né? E os agregados, que é o que eu falei da reforma, da reserva, né? O que mais, gente, que a gente tem? Ali, então, são a diferenciação entre o da reserva e na verdade, os ativos e inativos. Nós temos os ativos, aqueles que ainda fazem, na verdade, você morre fazendo parte, você aposenta fazendo parte, né? Eu até coloquei a terminologia errada. Não existe isso. O militar aposentado, ele é militar, só que inativo. O militar, aquele que, sei lá, teve um braço, uma perna amputada e não pode mais prestar o serviço na polícia militar, ele ainda é militar, ou seja, você nunca que vai deixar de ser militar. Uma vez militar, sempre militar. O que pode acontecer é você ser um militar inativo. O que mais acontece é militar da inatividade, né? Ou reserva lá, ou reformado, na verdade, muitos aposentados, né? Eles vão para a polícia militar, usam o clube da polícia militar, usam a quadra de futebol, né? Porque são militares e são respeitados, da mesma maneira, ok? Então, o que a gente tem? Os inativos e os ativos. E aqui, olha para você ver, a incidência desse decreto, desse regulamento, são para os ativos e para os inativos. Então, todos aqui. Seja para que ele foi afastado por alguma eventualidade de cometer de crime, afastamento, etc, né? Ou não. Ou aquele que ainda está na atividade. Aqui nós temos uma ressalva, e é bom grifar com a canetinha da exceção, né? Geralmente eu uso cores para, até dar algumas dicas, eu uso cores para cada momento, né? Para cada eventualidade. Aqui, se vocês quiserem uma dica, eu uso a canetinha marca-texto para alguma delas, né? Então, quando eu tô falando de algum artigo, eu uso a canetinha amarela, né? Canetinha amarela. E por aí vai. Quando eu falo de leis, eu marco com azul, quando tá citando alguma outra lei no código, para lembrar. Quando há algo muito importante, para eu ter atenção na canetinha vermelha.
Quando é prazo, eu marco de verde e laranja quando tem alguma súmula, algum entendimento, né, da justiça militar. É bom que marquem, gente. Ok. Então vamos. O parágrafo único é uma exceção aqui de que o regulamento abrange. Esse regulamento, ele não se aplica aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos ou eleitos, né? Então, ali, esses militares do Estado que ocupam algum cargo público ou que foram eleitos, né, para determinado pleito, eles são uma exceção aqui de aplicação. E também para os magistrados da Justiça Militar. As juntas militares, né, e vocês vão analisar também muito lá na Constituição, que vocês estiverem estudando administração pública, a Justiça Militar, ela é um órgão, né, ela faz parte. Então, não se aplica aqui para o juiz militar, que julga os militares lá, né, que faz parte com outros magistrados, não se aplica a ele que esse regulamento, né? Artigo 3º, hierarquia policial militar é a ordenação progressiva da autoridade. Olha só, retomando aqui o que a gente falou de hierarquia, né, no primeiro artigo. Em grau diferente, da qual decorre a obediência dentro da estrutura militar, culminando no governador do estado, chefe supremo da polícia militar. Gente, não é mito. Lá na minha cidade, quando o governador foi chegar para entregar a viatura, eu falei assim, minha nossa, né? Que acontece? O governador do estado, ele faz parte dessa estrutura militar. Ele tem dentro dessa hierarquia, dessa obediência que decorre da hierarquia, né? Culmina no governador, que é o chefe supremo da polícia militar. Kelly, ele é um militar? Não, mas o que está querendo dizer aqui é que essa obediência que decorre da hierarquia tem o governador do estado como posso falar a palavra, mas é o cara, não é? Enfim, parágrafo 1º. A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações. Foi o que eu disse. O posto, quando você tem um posto, né, que já é, né, acima dos praças ali, você recebe uma carta patente. Bom, você recebe uma carta patente e aí agora você é um oficial, né, da Polícia Militar. Oficial, é bom lembrar que tem um macete que eu falo, que é o mãe. Quem é que faz parte do oficialato, Kelly, que a gente vê? Mãe, o M, Marinha, a Aeronáutica e o Exército, né? Que faz parte aí desse grau maior da União. Mas aí falando aqui dessa estrutura, os postos são esses, né? Tenente, começa lá do tenente, gente, né? Porque o sargento para no sargento que é o praça, aí sobe segundo tenente, o capitão, o major, o que mais? Eu sempre esqueço. Para no coronel, né, que é o maior. E cada um com suas devidas atribuições, de acordo com o grau hierárquico. Postos e graduações. Graduações é o que eu disse. De acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. A antiguidade, ela também é muito importante aqui, até para julgar o responsável por determinado crime. Por exemplo, você tá numa viatura lá com 3 policiais no mesmo... Porque aqui a gente tem de acordo até com, se não me engano, o artigo 24 do CPM, eu não estou com ele aqui, eu vou olhar depois, mas o mais antigo, você tá numa viatura com 3 sargentos. E aí algum tem que ser lá o superior hierárquico, né? Só que a superioridade aqui do código, ela é chamada de superioridade vertical pelos militares. Ela tem essa hierarquia, né? Hierarquia de acordo com graduação e posto. Só que quando você se encontra na mesma situação de hierarquia ou posto, aí segue as normas aqui. O responsável por tal crime, então, vai ser aquele superior hierárquico, né, que naquele momento ali, ele exercia a função superior por ser o mais antigo. Ok, pessoal? Então, já sempre falando do Código Penal Militar, vocês vão ver que vocês vão precisar dele para ter essa noção aqui de, na verdade, tudo que a gente vai falar, até sobre a Justiça Militar lá na Constituição. E
Artigo 2º. Parágrafo 2º, desculpa, do artigo 3º. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente ou folha de apostila. O que eu falei? Você recebe uma carta patente, você tem moldura oficial, né? Bem bacana. E oficial, Kelly? Aí você tem que ter o curso de direito, né? E tem uma série de outras coisas. O concurso é o concurso próprio para isso. E parágrafo 3º, graduação é o grau hierárquico dos praças, conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar, diferenciando aí para praça e posto. Artigo 4º. A antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de posto ou graduação será definida pela... Olha aqui, gente, é sempre bom a gente ter aí o CPM. Olha aqui, o meu, aliás, é todo riscado. Eu vou conferir se é o 24 que eu tô falando muito. Isso, conceito de superior. Ó, o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação, considera superior para efeito da aplicação penal. A gente tem que sempre voltar aqui, não tem jeito, né? E olha como ele bate bem aqui com o artigo 4º. Antiguidade entre os militares em igual posto ou graduação. Como que se resolve? Olha lá. Ela vai ser definida pela data da última promoção. 2. Prevalência sucessiva de graus hierárquicos anteriores. 3, né? Então, esse 2, se ele ficou em grau hierárquico mais de uma vez, isso vai computando sucessivamente, né? 3. Classificação no curso de formação ou habilitação. O curso de formação ou o curso que você se habilite para, por exemplo, sair do cabo para sargento, né? Ou faça outro curso. A sua classificação, ele te dá essa certeza que, para fins aqui de antiguidade, vai computar lá na frente. Data da nomeação ou admissão e maioridade, aquele mais velho. Então, acontece muito na Polícia Militar, onde se tem um evento em que são todos de igual posto e graduação e tem que encontrar aquele responsável, né? Ou até para fins de promoção, como vocês vão se deparar com isso, né? E aí, o que olha? Aqui, né, de acordo com a lei que é trazida aqui no estudo hoje. Parágrafo único. Nos casos de promoção a aspirante a oficial, a aluno oficial, a terceiro sargento, a cabo, ou nos casos de nomeação de oficiais, alunos oficiais ou admissão de soldados, prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. Viu só? Concordando aí, né? Que bacana. E por fim, gente, pra gente finalizar o primeiro capítulo, já tá dando aqui os 30 minutos que eu queria fazer de vídeo, a precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou a praça ocupar cargo em função que lhe atua superioridade funcional sobre os integrantes, ou órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. Tem muito isso na CIA. Essa é a companhia de ensino que a gente fala, né? E às vezes são sargentos, né? Só que tem um determinado sargento que ele é um encarregado ali por determinada função. Então, para fim de precedência funcional aqui, como ele exerce uma superioridade funcional, que comanda ou chefia, ele terá isso. Outra coisa que acontece muito às vezes o militar que está com a braçadeira, né? A braçadeira de dia, ou o chefe mesmo, o xerife da turma, nos cursos, por exemplo, de tenente, e aí são todos tenentes, ou segunda classe, são todos segunda classe, só que nós temos um xerife em sala, né? Que é aquele que vai fazer a apresentação, que é aquele que está de olho na turma, né? Que está segurando a hierarquia ali da turma, a disciplina, a obediência e tal. Ele vai exercer sobre os demais autoridade. Ele é o carro-chefe ali. Estiver no serviço ativo em relação aos inativos, né? Então, ele também terá essa precedência funcional aqui de que a gente trata. Bom, fechando os 5 artigos do primeiro capítulo, são 89 artigos, nós temos mais 84, espero que dê certo. Eu espero que vocês dêem um like se gostarem aí para incentivar a gente continuar. Divulgue. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha sido útil nessa nossa introdução,
Não deixe de ler alguma coisa, algum material, pesquisar sobre a Polícia Militar e a gente segue. Um abraço, fique com Deus e até mais. Até o próximo encontro, né?